Falando sobre biodiversidade agora dentro da ecologia. Biodiversidade é uma das áreas que tem maior importância, né, dentro da ecologia. Entender a diversidade de espécies de seres vivos, entender a biodiversidade. A gente tem aproximadamente um pouco mais de 3 milhões de espécies já reconhecidas e classificadas ou no meio do caminho para a classificação hoje em dia, espécies que a gente conhece. E aí pensando em bactéria, pensando em fungo, em protozoário, planta, animais, pensando em todos os seres vivos, mais ou menos 3 milhões. Mas existe uma expectativa aí, uma estimativa de que a gente tenha, na verdade, muito mais espécies do que isso no planeta, que a gente ainda não conhece tudo. Com certeza, sempre que pessoas que trabalham com isso vão a campo, encontram novas espécies de bactérias, de fungos, de todos os seres vivos, pássaros novos, outros animais, plantas. A diversidade que a gente tem, ela é muito incrível, né? E quando eu falo a gente, é o mundo inteiro, não só no Brasil, mas especialmente aqui também. A gente tem uma estimativa de existirem ainda em mais ou menos 10 a 50 milhões de espécies nesse planeta. Talvez algumas espécies já extintas, talvez a gente não chegue nem a conhecê-las, né? Mas a gente tem essa estimativa do que existe no planeta. É claro que essa biodiversidade de espécies, ela depende de características físicas e químicas dos ambientes. Normalmente, quando a gente vai analisar, pensando no globo terrestre, as zonas onde tem maior variedade de espécies são aquelas zonas mais próximas da linha do Equador, onde a gente tem mais calor, onde a gente tem mais umidade. As temperaturas são mais próximas do ideal para a maior parte das espécies que a gente conhece. E como a gente sabe, a água é essencial, então onde chove mais, onde tem mais disponibilidade de água, a gente tem uma variedade de espécies bem maior. Não só aquelas que são bem resistentes à falta de água, à desidratação, mas aquelas que só conseguem sobreviver em ambiente extremamente úmido ou completamente alagado. Então, sempre que você pensar em biodiversidade, ela funciona assim. Ela é menor perto dos polos, porque é onde é mais frio e seco, e à medida que a gente vai chegando perto da linha do Equador, essa diversidade de espécies ela vai aumentando proporcionalmente, né? Então, sempre as maiores biodiversidades estão naqueles ecossistemas próximos do Equador, nessas proximidades. A gente tem como dever ético a responsabilidade de proteger as espécies que existem nesse planeta, né? Pensando na nossa capacidade de raciocínio, de aprendizagem, de entendimento, na nossa cultura, nós somos uma espécie diferente de outras que consegue ter essa preocupação com o seu todo, com o ao redor, entender problemas, solucionar problemas, não pensando apenas nas nossas vontades e necessidades, mas no geral, né, nas necessidades de todos os seres vivos, na permanência do ambiente. Isso é uma questão de bioética, né? Então, ter essa preocupação com o próximo, não só da minha espécie, mas de outras espécies. E não só animais, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu curto outras espécies, mas você gosta do seu cachorro, você gosta do seu gato, gosta do seu passarinho, tem que gostar deles mesmo, mas você tem que pensar em fungos, em bactérias, na importância deles para os seres vivos conseguirem se manter nesse planeta, protozoários, algas, plantas, é um conceito geral. Então, quem está na ecologia estudando essa biodiversidade, buscando conhecer para conseguir proteger, para buscar soluções para a conservação, tem essa preocupação, não com uma ou outra espécie, mas pensando nessa questão geral, até porque as espécies são sempre relacionadas, seja por cadeias alimentares ou outras relações ecológicas, como a gente já discutiu em outras aulas de ecologia. Quando a gente pensa na biodiversidade, como é que eu poderia entender melhor essa importância de proteger, né, preservar essa biodiversidade para pensar num ganho humano, né? Porque o ser humano e outras espécies dependem tanto dessa permanência da biodiversidade. Então, eu coloquei alguns serviços que a biodiversidade nos fornece, não só para a gente, mas para outras espécies também, para você elucidar um pouco essa área. Então, você tem seres vivos participando de ciclos biogeoquímicos. Então, lembra que a maior parte das substâncias nesse planeta está sempre num ciclo, está dentro dos seres vivos, está no solo, no ar, na água, fica transitando entre esses ambientes. Então, os seres vivos são importantes para manter essa manutenção, para manter esse equilíbrio, né, esses ciclos acontecendo, o ciclo do nitrogênio, que precisa de bactérias, fósforo, carbono, oxigênio, gás carbônico,
Várias espécies, né, fotossintetizantes participam dessa grande importância que é o equilíbrio de oxigênio e gás carbônico no nosso planeta. Pensando naqueles problemas ambientais, né, como aquecimento global, o agravamento do efeito estufa, como o CO2 acumulado na atmosfera é prejudicial, a gente consegue entender como é importante preservar espécies que podem retirar esse CO2 da atmosfera e de alguma maneira nos ajudar e ajudar a elas também. Então, a gente tem esse equilíbrio, a disponibilidade de oxigênio, a retirada de gás carbônico da nossa atmosfera, muito importante pensando em problemas ambientais. A questão de produção primária, né? A gente depende de seres vivos para a produção de matéria orgânica, os autótrofos, os que fazem fotossíntese. A gente precisa deles para ter o início da cadeia alimentar acontecendo, para que a gente tenha alimentos, né? Para que a gente tenha recursos para conseguir sobreviver e manter todos os outros seres que não sabem fazer fotossíntese se mantendo vivos. Então, preservá-los é extremamente importante. A gente tem vários seres de onde a gente retira também remédios. Então, tem muitos estudos com plantas, com animais, animais aquáticos, né, como poríferos, muito estudados, algumas águas-vivas, quinidários, peixes. A gente tem também, além de plantas, a gente tem fungos, bactérias no solo, com vários recursos disponíveis, produzindo várias substâncias diferentes, com potencial para a produção de medicamentos de doenças que a gente ainda, por exemplo, nem conhece a cura. Então, preservar essas espécies é importante, porque se eu não preservo, elas desaparecem, eu não consigo estudar e aproveitar todo o potencial que elas têm para nos ajudar de alguma maneira. Quando a gente pensa em desmatamento, destruição de ecossistemas, a gente perde uma grande variedade de espécies, muitas vezes espécies que só existem naqueles lugares. E de repente são espécies com grande potencial, ou alimentar, ou com relação à formulação de fármacos, né, de remédios, que a gente não está aproveitando. Então, preservar é muito importante. E para preservar, a gente precisa conhecer todos esses indivíduos. Matéria-prima para a produção de vários produtos, né? Então, na indústria a gente usa muita matéria-prima, algodão, por exemplo, a gente encontra celulose, a gente encontra diversos produtos que são de origem animal, que são de origem vegetal, que são de origem de fungos, de protozoários, de algas ou outros seres vivos. A gente usa materiais que eles produzem para produzir algum insumo dentro da indústria, alguma matéria-prima que seria necessária para a produção de algum equipamento, de algum processo industrial, né? Fora essa nossa questão de bem-estar, né? Eu preciso preservar a biodiversidade para manter as paisagens, para manter os ecossistemas, para que a gente tenha uma visão bonita, né, do ambiente onde a gente vive. Pode parecer um negócio meio hippie, né, falar isso, mas os hippies têm muita razão nessa área, né? Preservar a natureza é importante. A gente precisa ter esse visual, essa característica de paisagem preservada. Isso faz bem para o nosso organismo, mentalmente é relaxante, mentalmente nos traz paz. E quando a gente tem um cérebro funcionando mais relaxado, a gente consegue ter avanços melhores, né, nas nossas capacidades cognitivas. Então, até a paisagem passa a ser importante. Só que para a gente conseguir manter tudo isso acontecendo e várias outras coisas, né, esses seriam só os exemplos principais, a gente tem que conhecer toda essa biodiversidade, entender quais são os pontos onde tem maior biodiversidade para conseguir ter técnicas de preservação, de conservação, de educação ambiental, para que a gente consiga prevalecer, para que a gente consiga preservar esses indivíduos no planeta. Então, passa a ser nossa responsabilidade. Isso é uma questão de bioética, vestibulares cobram isso da gente, então não esquece, você tem que ter essa visão bioética, eu espero que você tenha, mas se você não tenha, finge que tem, aprende a ter, porque é preciso ter isso para todas as questões de ecologia e qualquer outra área dentro do vestibular. Se você tiver outra linha de pensamento, você vai destoar das alternativas e modos de resposta. Então, nas próximas aulas, a gente começa a explorar um pouco melhor essa questão da biodiversidade e a gente vai falar também de poluição, de maneiras de como preservar esses ambientes que estão sendo bem atingidos.